Bom dia, turma. Bom, esse vídeo para apresentar aqui a correção da atividade diagnóstica, tá? E aproveitar e fazer algumas explicações. Bom, basicamente, essa atividade diagnóstica, ela de português, ela foi de leitura e interpretação. Qual é a orientação que eu já passei para vocês? Primeiro, tá? A gente vai na pergunta, certo? Primeiro a gente vai na pergunta, observa aqui o que a questão quer, depois vai buscar no texto, tá bom? Então vamos lá, acompanhe comigo. De acordo com o texto, o galo de Campina tem fama de cantor. De acordo com o texto, o galo de Campina tem fama de cantor. No Brasil Central, na Amazônia, no Nordeste, em Alagoas. Vou procurar no texto. Aí eu começo lá, o galo de Campina, aí leio o texto, o galo de Campina, o galo de Campina. Preste atenção nas informações. O texto é cheio de informações. Preste atenção aqui, a primeira. O galo de Campina, conhecido na Amazônia, por Tangará. Olha a informaçãozinha aqui, ó. Ele é conhecido na Amazônia por Tangará. Pertence à família do cardeal, certo? Mas rapidamente, preste atenção. Vou ler aqui essa última linha. Em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, preste atenção. Em Alagoas, onde ele tem fama de cantor. Esse início dessa frase responde à pergunta do texto, à pergunta da questão? Sim. De acordo com o texto, o Galo Campino tem fama de cantor. No Brasil? Não. Na Amazônia? No Nordeste? Em Alagoas. Olha aqui, ó. Em Alagoas, onde ele tem fama de cantor, certo? Então a primeira questão é a opção D. Vamos lá para a segunda. A segunda eu tenho aqui o urso e as abelhas. Bom, eu tenho aqui uma historinha que vai falar do urso e as abelhas, certo? Vamos para a pergunta. O urso só conseguiu se salvar do enxame de abelha por quê? Eu tenho que descobrir como o urso conseguiu se salvar do enxame de abelha. Então, vai ter as opções aqui, ó. A. Mergulhou a cabeça no lago. Eu vou para o outro lado. Vamos ver as opções, certo? B. Fugiu do enxame em toda velocidade. C. Arranhou o tronco da árvore. D. Topou com o tronco no caminho. Vamos lá. Vamos para o texto. Não tem como responder se eu não for buscar no texto. O urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para o enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir a colmeia. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade, preste atenção, e só se salvou porque mergulhou a cabeça num lago. Olha a minha resposta aqui, ó. E só se salvou porque mergulhou de cabeça no lago. Fácil, né? É só ler com atenção. Então aqui, ó, opção A. O urso conseguiu se salvar do enxame de abelhas porque mergulhou a cabeça no lago, tá? Esse porquê aqui é acentuado e é separado. Ok? Questão 3, pessoal. Então vamos lá. Vamos para a pergunta. De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? Vamos dar uma olhadinha nas opções. Andar sobre arames farpados, guardar alimentos para depois, esperar o inseto com bico, capturar apenas os insetos. Então eu tenho que saber o que faz do passarinho um animalzinho prevenido. Vamos lá o texto. Leia o texto abaixo. Pisânio barreteiro, um passarinho prevenido. Esse é o título.
Quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico no espinho de um arbusto. Entenderam aí? Ele pega a presa, ele não come logo, ele a espeta num espinho de arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Ele guarda seus insetos também nos arames farpados. Desse modo, cria sua própria despensa. O que é uma despensa? É o lugar onde se guarda os alimentos, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. Então, vamos entender. Ele captura os insetos, seus alimentos, e não come logo, ele vai guardando. Vai guardando nos espinhos, nos arames farpados. Certo? Então, de acordo com esse texto, o que faz o passarinho prevenido? Andar sobre os arames farpados? Nada a ver. Guardar alimentos para depois? Espetar os insetos com o bico? Não. Espetar os insetos com o bico faz dele um passarinho prevenido? Não. Capturar apenas insetos? Também não. Então a minha resposta aqui, turma, é a opção B, guardar os alimentos para depois. Isso faz do passarinho um animalzinho prevenido, certo? Vamos lá, turma. Continuando, agora nós temos aqui a questão 4. Primeiro eu vou na pergunta. Pode-se compreender nesse texto que a moça... o texto é cozinheira de mão cheia. Pode-se compreender que nesse texto que a moça... Então aqui o texto vai falar de uma moça. Ela não era experiente, não era criativa, parecia arrogante, parecia aplicada. Vamos lá. Vamos descobrir se essa moça ela não era experiente, não era criativa, parecia meio arrogante, parecia aplicada. Então vamos lá. Cozinheira de mão cheia. Minha irmã passou no vestibular aos 17 anos e teve de se mudar para outra cidade. Foi sua primeira experiência de morar sozinha. Alugou um apartamento e dividiu com uma amiga da mesma idade que também tinha acabado de entrar na faculdade. Muito dependente de minha mãe, eram constantes os telefonemas. A moça era muito dependente da mãe dela. E geralmente constante, o que significa constante? Significa que sempre ela telefonava para sua mãe para perguntar as coisas mais diversas. Em uma dessas ligações, minha mãe voltou dando gargalhadas. Minha irmã queria saber como se preparava um chá de farinha. Um chá de farinha? Chá de farinha? Perguntou, espantada minha mãe. Não se pode fazer chá com farinha. Como não? Estamos com uma receita de panquecas que diz 5 colheres de chá de farinha. Olha aqui, pessoal. Geralmente nas receitas, quando fala assim, 5 colheres de chá de farinha, não é que a colher seja de farinha. Que a colher esteja com chá de farinha, até porque não existe chá de farinha, tá? Quando se diz colher de chá, é uma espécie de tamanho. Tem a colher de chá, tem a colher de sopa, certo? A moça confundiu toda. Essa confusão que a moça faz dela uma mulher faz dela. Nós podemos dizer que ela não era experiente? O que vocês acham? Sim. Ela era criativa? Não. Arrogante? Nada a ver. Parecia aplicado? Nada a ver. Quando ela confunde colher de chá de farinha, achando que a colher teria que estar cheia de chá de farinha, coisa que não existe, então ela não era experiente. Então a resposta, letra A. Entendido? Pessoal, questão 5. O texto aqui eu tenho que descobrir qual é o gênero do texto. Se o texto é uma propaganda, uma receita, uma fábula, uma notícia. Para ser mais rápido, até porque essa é fácil. O final desse texto tem aqui, moral da história. Pessoal, qual é o gênero textual que termina dessa maneira? Que na maioria das vezes termina assim, moral da história. É uma propaganda? Propaganda tem moral? De maneira nenhuma. Receita tem moral no final? Um ensinamento? Não.
Uma notícia? Muito menos. Resposta: fábula. Ok? Opção C. Ó, questão 6, turma. Preste atenção que é o mesmo conteúdo. Ó. Esse texto aqui nessa questão eu também tenho que descobrir o gênero do texto. Vamos lá aqui, ó. Procura-se. Estou à procura de minha cadelinha podre, branca que fugiu. Vocês conhecem o texto, certo? Você encontrou, saiu o paradeiro. Aí aqui tem uma gratificação, né? Tem o telefone de contato. Vamos lá. Esse é um anúncio? Talvez. Um bilhete? De maneira nenhuma. Um bilhete, turma, começa como? Com a data, né? 18 de fevereiro de 2021, com a saudação. Então não é bilhete. Bula de remédio? Pior. Vocês conhecem a bula de remédio. Uma reportagem? Nada a ver. Se haver alguma reportagem, procura-se. Então, turma, você pode, se você não entendeu ainda se é um anúncio, você pode ir pelo método da exclusão. Eu excluo reportagem, eu excluo bula, eu excluo bilhete. Então, só pode ser anúncio. Resposta certa, A. Vamos lá, turma. Ó. Questão 7. Se o Sol fosse uma bola. Vamos lá para a pergunta. Esse texto tem a finalidade de... Você ainda não estudaram esse conteúdo. Todo texto tem uma finalidade. Então, a finalidade o que é? Para que serve? O objetivo. Tem muito espaço no espaço, mas você não parece isso. Vendo os planetas desenhados na lousa ou nos livros da escola, quando você sente os raios, o sol quentinho na praia, parece que ele fica perto. Mas o Sol está quase a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Eu acho que já dá para descobrir. Está contando uma história? Não. Convencer as pessoas? Convencer de quê? Ensinar um jogo? Muito menos. Vamos ver a opção D. Opção D, informar as pessoas? Essa aqui é a resposta certa. Informar. Está informando, falando um pouco sobre o espaço, certo? Vamos lá para a questão 8. Pessoal, aqui, ó, a expressão vê-la se refere a... Existem algumas palavras que elas são usadas para fazer uma substituição, para evitar repetições. Quando eu digo vê-la, vê quem? Aqui, quando eu digo vê-la, você está se referindo a alguém ou a algo. Vamos descobrir no texto. Linha 5. Vê aqui, ó. Dona Aranha disse o príncipe, quero que faça. Preste atenção, ó. Dona Aranha disse o príncipe. Quem foi que falou isso aqui? O príncipe. Quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra. Quero vê-la. Opa. Disse o príncipe. Quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Quem era essa ilustre dama? Vamos descobrir aqui. Depois do jantar, o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira, certo? Então, ele está se referindo a quem? Então, para me descobrir, tá? Quem a expressão está substituindo, basta ler com atenção o que veio antes. Lendo o que vem antes, eu consigo descobrir. Vamos lá para a questão. A expressão vê-la se refere a fada, Cinderela, Dona Aranha, Narizinho. Basta ler com atenção tudo que veio antes da expressão que está fazendo a substituição. Então a resposta certa aqui, D. Turma, questão 8, ó, preste atenção. Aqui essa questão trata-se do uso dos sinais de pontuação, que eles ajudam também na interpretação, na comunicação do texto. O texto aqui é: conheço o robô que tem como local de trabalho a maior floresta tropical do mundo. Vamos aqui na pergunta. Na frase a seguir, preste atenção, o uso dos dois pontos serve para... A frase é essa. Eu posso até responder pela frase, mas o ideal é que vá no texto. Então, como eu não quero que o vídeo fique longo, vou ler aqui logo, vou observar logo a frase. Ele tem uma tarefa muito importante. Que tarefa é essa? 2 pontos, cuidar da floresta amazônica. Esse 2 pontos foi usado, marcar uma pergunta. Tem alguma pergunta aqui, pessoal? Tem algum sinal de interrogação? Não. Indicar que alguém vai falar. Tem um travessão aqui. Geralmente usa-se o 2 pontos. Aí alguém vai falar, tem um travessão. Não tem travessão aqui. Não, aqui não é uma fala. Na verdade aqui
Aqui são sequência de fala. Anunciar uma explicação. Demonstrar surpresa. Surpresa. Tem algum ponto de exclamação? Não. Anunciar uma explicação. Essa é a minha resposta. Ele tem uma tarefa muito importante. Explica essa tarefa. Cuidar da floresta amazônica. Então, a minha resposta aqui, tá, é o item C. O coleguinha aqui errou. Última questão, que também trabalha a questão do sinal de pontuação. O travessão foi usado nesse texto para indicar. Opa, vamos ver aqui. Ficou aqui meio dobrado. Ana comentou. Travessão. Aí parece a bruxa. Outro travessão. Sim. Outro travessão. Mais uma bruxa tão bonita, que só você vendo. Foi aí que Rogerinho soltou. 2 pontos. Opa, aqui tem um travessão. Olha a fala aqui do Rogerinho. Bruxa bonita assim só podia ser fada, né? Então, pessoal, o travessão foi usado para quê? A descrição do ambiente, nada a ver. A fala do personagem, a emoção dos personagens, a beleza da bruxa. Essa é muito fácil, né? Fala dos personagens. Então, pessoal, assista esse vídeo com bastante atenção, tá? Ele vai ajudar vocês nas próximas atividades de interpretação de texto.